A emanadora da erudição, a Erta, finalmente lançou, e ela lançou muito forte. Let's begin. Centralization. You want to sort the herders into different grades? Let's just start over. Geniuses love stabbing each other in the back. Didn't you know? Oh, I heard a virtual idol project? This thing's really lasted 10 Ember eras. Maybe by optimizing it. No copyright? Next! And this circus now! Everyone! That Madam Herda is a fake! Fake? Haven't any of you noticed? Her style is totally different from ours! It's true! Depose the imposter! Herda! Depose the This story isn't as dull as I expected. Remember, the biggest problem is having no problems at all. Come on, create some more problems with me. Curiosity is a dangerous thing, you know. Another failure. I'm perfect, as expected. A Erta é um personagem do elemento gelo do caminho da erudição, focado em cima main DPS, buffando sua perícia com a ultimate e com a combo de interpretação. Para começar a explicar a Erta, eu vou ter que explicar o que são os combos de interpretação, senão não vai fazer sentido nenhum. A passiva responsável por fazer os acúmulos de interpretação serem acumulados é a passiva chamada Me Dê Isso, que é a primeira passiva da Erta. Quando entra em batalha, todos os inimigos recebem um acúmulo de interpretação e um inimigo recebe 25, tendo prioridade em inimigos Elite ou de raridade superior. O máximo de acúmulo de interpretação é 42, podendo ter todos os inimigos com 42 de interpretação. Para aplicar a interpretação, então é simples, atacando os inimigos, tanto com a Erta, tanto com os personagens da equipe. Você pode ter se perguntado o que acontece quando o inimigo com interpretação é derrotado. Usar como interpretação desse inimigo transferido para os outros inimigos, priorizando inimigos de elite e superior. Para que vai querer esses acúmulos de interpretação? É simples, acúmulos de interpretação buffam a Erta. Mas antes de explicar como esse buff funciona, eu vou ter que falar mais algumas coisas. A perícia suprema dessa Erta, sendo uma das perícias supremas mais lindas do jogo, dá um dano bem considerável, mesmo não sendo o foco do kit da Erta. E além disso, essa perícia suprema dá alguns buffs para a Erta, dando 80% de ataque, aprimorando a perícia dessa Erta, avançando a ação da Erta em 100% e reorganizando os acúmulos de interpretação, dando prioridade a inimigos de elite e superior. Sendo das partes mais importantes do kit dessa Erta, aprimorando a perícia dela, que é a maior fonte de dano dela. E falando na perícia, ela tem duas perícias, a normal e a aprimorada. A perícia normal dessa Erta é uma perícia de dano de explosão inicialmente, que durante a animação ela vai abrindo a perícia, fazendo C de dano em área, mas com a mesma mecânica de explosão, dando mais dano no inimigo alvo e menos dano nos inimigos adjacentes, conseguindo atacar até 5 inimigos. Depois que você usa a perícia suprema dessa Erta, a perícia dela é aprimorada, que começa igual a perícia normal, mas quando ela termina, essa animação ela dá mais um ataque, que é o dano principal do kit dela. A perícia aprimorada dessa Erta também é uma perícia de ataque em área, só que ela escolhe o seu alvo principal, baseado na quantidade de acúmulo de interpretação que o alvo tiver. Agora finalmente vamos para o buff de interpretação. Quando a Erta usa sua habilidade aprimorada, ele escolhe o inimigo baseado na quantidade de interpretação que ele tiver. E também cada acúmulo de interpretação aumenta em 8% o dano da perícia para o alvo principal e 4% para os adjacentes, aumentando em 336% o multiplicador da perícia aprimorada para o alvo principal e em 168% para os adjacentes. Se você tiver um personagem da erudição na equipe, sem ser a Erta, isso que eu falei dobra, indo de 336 para 672, indo de 688 para 336.
por isso que você vai querer sempre atacar o inimigo com bastante frequência para conseguir mais acúmulo de interpretação para aumentar o dano da perícia aprimorada dessa Herta, valendo bem mais a pena usar essa perícia aprimorada num alvo com 42 de acúmulos do que só com 26. A diferença é gritante. Uma última coisa sobre a perícia aprimorada é que ela pode acumular até 4 perícias aprimoradas e também a perícia aprimorada gasta pontos de perícia, infelizmente. Depois de explicar isso, só faltou o ataque básico, a técnica e os astros. É um ataque single target que você vai usar só se for obrigado. E a técnica dela aumenta o ataque dessa Herta em 60% por 3 rodadas. E também marcada 3 baús no mapa, universo simulado, divergente, etc. Ela dá um dano verdadeiro bem generoso. Os traços da Herta, ela ganha 22.4 de bônus de dano de gelo, 18% de ataque e 5 de velocidade. Agora vamos para os rastros da Herta. O primeiro rastro dela é o responsável por fazer os aliados gerarem acúmulo de interpretação, gerando 1 por inimigo a cada ataque, e também faz a Herta recuperar pontos da sua perícia suprema, 3 para ser exato, ajudando bastante aqui. Ela custa somente 220 pontos, um valor bem simbólico. E com mais uma pedrada, se a Herta atacar um inimigo com 42 acúmulos de interpretação, ela dá mais 50% do dano de gelo da perícia aprimorada. Já o segundo rastro, quando tem 2 personagens da erudição na equipe, contando com a Herta, todos os personagens da equipe até a Herta ganham 80% de dano crítico. E além disso, quando tem o personagem da erudição, toda vez que esse personagem ataca um inimigo e for gerar a energia para a Herta do rastro 1, ele considera que pelo menos tem 3 inimigos no campo, mesmo só tendo 1 em campo, fazendo a Herta recuperar 9 pontos de energia. E esse rastro faz também quando você ataca os inimigos, o inimigo com mais acúmulo de interpretação ganha mais um acúmulo. E se quem atacar for do caminho da erudição, vai dar para o inimigo com mais acúmulos de interpretação, mais 2 acúmulos. Rastro 3 faz com que quando um inimigo ganha um acúmulo de interpretação, esta ganha um acúmulo de resposta, que pode ser acumulado até 99. E quando a Herta usa sua perícia suprema, cada ponto de resposta aumenta em 1% o dano da perícia suprema da Herta. Vendo o kit da Herta, é óbvio que ela não tem o mesmo defeito da Aki, onde tem que usar 2 aliados do mesmo caminho dela, conseguindo usar um buffer sem ser na I2. Já a Herta não precisa disso, ela só precisa de um junto com ela. Ela é bem usada em times de duo DPS, como Jade, Serval, Herta, Robô e a Rímico. E nem pensa em usar Gente ou Rapa, eles não vão ser bons para Herta. As habilidades que eu recomendo você upar, primeiro a perícia, o talento, a ultimate e o ataque básico, podem ignorar. De cone de luz, a melhor opção é a assinatura dela, aumentando a taxa crítica da Herta em 12%, aumentando 60% do dano causado pela perícia e pela perícia suprema da Herta por 3 rodadas. Quando ela usa a perícia suprema, ela recupera 1 ponto de perícia. Uma opção um pouco pay to win é o cone do passe, aumenta bastante o dano da Herta baseado na sua energia máxima, então aumentando o dano da Herta em 60%. Outra opção 5 estrelas é o cone do G1, aumentando o dano crítico em 36% e aumentando 2% o dano da perícia e perícia suprema. O cone do universo simulado é uma opção legal. O cone da loja do MOC, dia em que o cosmo caiu, é uma opção legal se tiver a fraqueza contra gelo. Repouso dos gênios também é uma opção. E de última opção, funilidade do café da manhã. De relíquias, você vai querer uma erudita pedido na erudição, que é, na minha opinião, a assinatura da Herta, aumentando a taxa do usuário em 8%, aumentando o dano causado pela perícia suprema em 20% e quando usa a perícia suprema, aumenta o dano da perícia seguinte em 25%. E outra opção quebra galho, o set de gelo, até você farmar o set da erudita. De ornamento, você vai querer o Izumo Gensei, e de quebra-galho, Arena Rutilante. De atributos principais, no Pei taxa crítica, porque ela já ganha 80 de dano crítico, então não é necessário colocar um atributo principal dano crítico. E é melhor deixá-la com muita taxa para ela critar toda vez, com a perícia melhorada. Na bota a velocidade ou ataque, na esfera bônus dano gelo ou ataque porcentagem, e na corda geração de energia, o ataque porcentagem. Eu prefiro mais regime de energia na corda, que assim ela pode ultar mais vezes, já que ela já ganha 30 de ataque quando ela usa a perícia suprema. Isso já é um quebra-galho para não precisar usar uma esfera de ataque. E de substatus, taxa, dano crítico, véu e ataque porcentagem. E de times para Herta, eu vou fazer algo diferente. Vou falar o melhor time para ela e vou falar sobre personagens que pode substituir eles. O melhor time da Herta é Herta, Jade, Robin e Lincia.
que é o time de duo DPS, e a Robin bufa tanto a Erta, tanto a Jade, que a Linsha é healer mais ofensiva do jogo. Então você vai dar muito dano, muita cura e muitos acúmulos de interpretação. Para substituir a Jade, já que ela tá vindo junto com a Erta, pode ser a Serval, com 60 de véu, o Cone 3 estrelas, chave mestra e com 7 de vento, fazendo ela agir muito rápido e gerar muita energia. Para Erta e muitos acúmulos de interpretação. Só que o dano dela não vai ser tão bom. Já outra opção bem legal é a Erta Robô. Ela dá bastante dano, dá ataque extra e é bem legal somente no Pura Ficção. Também tem a Himiko, que também é bem boa no Pura Ficção. Já para substituir a Robin, pode ser o novo Desesperador da Recordação, Romei, Asta. E para substituir a Linsha, de Abundância, Luotia e Galag, e de Preservação, Aventurino e Fuxuan às vezes. Desta vez não vou falar sobre as constelações da Erta, mas eu vou responder a dúvida: E1 ou Cone? A E1 da Erta aumenta o dano da perícia melhorada e melhora a geração de interpretação. A E1 dela vai fazer com que a perícia aprimorada dela calcule em 50% dos acúmulos de interpretação. Simplificando, a perícia aprimorada vai dar mais dano nesse alvo. E também faz com que, quando os acúmulos de interpretação do inimigo acertado pela perícia aprimorada resetar, ao invés de ir para 1, vai para 15. A E1 dela vai ajudar muito a geração de interpretações, mas o Cone dela é bem mais valioso, dando taxa e também fazendo ela ganhar 1 ponto de perícia, que é um defeito dela. E quando ela usa a perícia aprimorada, ela gasta pontos de perícia. Então, entre o Cone e a E1, eu recomendo o Cone. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, considere deixar um like, se inscrever no canal, me ajudaria muito. Eu sou o Zene e até semana que vem.